Olá a todos, eu sou Leonardo Viola, estudante da PUC Paraná em licenciatura em História, e agora irei apresentar a minha iniciação científica. Tive como orientadora a professora Adriana Morcelin e o tema da pesquisa foram as relações de poder na Sicília do século V a.C. durante a revolta Sícula de Ducécio, segundo Diodoro Sículo. É importante destacar, logo de início, que foi feito um recorte do século V a.C. sob a perspectiva de um autor do século I a.C. Ou seja, foi analisada como fonte a Biblioteca Histórica, que é a obra escrita por Diodoro Sículo, um autor que viveu entre os anos 90 e 30 a.C. e que descreve com bastante detalhe os eventos do rei Sículo do Cécio, que viveu entre os anos 461 e 440 a.C. A problemática e o objetivo. A problemática foi como o autor Diodoro Sículo apresenta ao longo de sua obra as relações dos Sículos, habitantes da Sicília, e de seu rei do Cécio, em relação às demais colônias gregas, destacando a cidade de Siracusa. E o objetivo é compreender de que maneira Diodoro expõe e narra o movimento de Ducécio em sua obra. A metodologia ela se dividiu em 4 etapas. Inicialmente foi feita uma análise acerca do contexto histórico de Diodoro e da sua obra em si. Então foi analisado como que ocorreu, como que era a vida durante a tarda República Romana, que é o contexto histórico de Diodoro Sículo, e entendeu-se como este contexto influenciou a mentalidade do próprio autor. Em seguida foi feita uma leitura acerca dos Sículos e da sua relação com os gregos, desde o período da colonização até o período da revolta de Ducécio. Logo em seguida foi feita uma análise do estado da arte, sobre as discussões que têm sido feitas nos últimos anos sobre a revolta de Ducécio. E, por fim, foi feita a análise da fonte em si. Foram analisados os elementos narrativos que compõem a narrativa de Diodoro Sículo sobre os eventos de Ducécio. Os resultados foram os seguintes. O Ducécio ele é apresentado como um personagem modelar, uma vez que isso acaba entrando dentro de um elemento regionalista na narrativa de Diodoro, porque o Diodoro ele é um autor siciliano e, portanto, ele acaba vendo como importante essa afirmação de um grande líder local, né, siciliano também. Também destacando, claro, as qualidades e as vitórias militares de Ducécio. E também tem a descrição e o uso de termos muito similares e idênticos, em certos casos, para descrever a posição política de Ducécio com os tiranos gregos, ou seja, o Diodoro acaba utilizando os mesmos termos políticos para descrever tanto o líder Sículo quanto os tiranos gregos, o que é muito interessante. E, por fim, esse é o principal resultado, que foi a inserção de Ducécio e de seu movimento dentro de uma perspectiva moralizante. O Diodoro ele teve influência do pensamento estoico, teve muitas influências de seu período e acabou escrevendo a Biblioteca Histórica, sua obra, com o intuito de educar o seu leitor. E, portanto, ele acabou inserindo a narrativa de Ducécio dentro desse grande objetivo de educação moral do seu leitor. E, para isso, ele empregou uma divindade chamada Fortuna, ou Tica, que é o termo grego utilizado por Diodoro, para levar o leitor a uma reflexão moral acerca dos eventos de Ducécio. E a conclusão é que foi dado um destaque para as vitórias militares, foi dado um destaque para o bom tratamento dos súditos, a clemência de Ducécio, e foi com isso colocado o Ducécio dentro da perspectiva moralizante.